Levanta ela para mim. Aleluia. Faça uso, abrindo no livro, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16 e do versículo 13. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero ensinar aqui o momento, agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade ímpar que Ele tem me concedido mais uma vez para ministrar a sua palavra para essa igreja. Também agradecendo pela nossa querida sobrinha, essa jovem mulher de Deus, que foi o canal para nós estarmos nessa noite para pregar a santa palavra de Deus. E pela vida também do nosso pastor Adão, por essa confiabilidade que ele nos concede de estarmos nesse púlpito para pregar a palavra de Deus. E eu quero crer mais uma vez que Deus vai me usar para falar com você mesmo. Glória a Deus. Se você veio buscar algo do homem aqui, você vai sair vazio, murmurando e questionando. Mas se você veio buscar algo de Deus, pode ter certeza que você vai sair daqui pulando, saltando, tão feliz. Quando você sair de fora dessa igreja, você vai sentir a diferença. Amém? Quem achou o texto, diga amém. Amém. Trazendo também a saudação do meu pastor para o nosso pastor Adão, pastor Luiz Alberto Fermino, que está no Parque das Laranjeiras. Sou, pela misericórdia do Senhor, evangelista da Assembleia de Deus do Belém, e Deus tem nos dado esse privilégio de ser pregoeiro da palavra do Senhor. O texto sagrado nos diz, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Vamos estar lendo em alto e bom som esse verso 13, irmão, com força e vigor. Você está na casa do Pai. Então Samuel tornou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Agora, parafraseando esse versículo, para você entender a mensagem de Deus nessa noite, abra o capítulo 17 e o versículo 37. A palavra de Deus nos diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E o Senhor seja contigo. Desocupe as tuas mãos, pega na mão desse irmão bonito que está do seu lado. Com muito respeito, diga para ele assim: se você ficar calado perto de mim, Se você ficar calado perto de mim, eu vou dar um pisão no seu pé. é lugar de dar glória a Porque Deus, aqui aleluia. Porque aqui, Pai, é o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade de espírito. Então se alegra, se emociona na presença de Deus. Você está na casa do eterno Deus. É uma noite, é um culto dos jovens. Se considere um jovem diante do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Pai das luzes, eu te exalto, eu te agradeço. Eu te glorifico porque o Senhor é Deus. Não há outro Deus além de ti, Senhor. E eu quero crer mais uma vez que o Senhor irá falar conosco de uma forma sublime. Ó Deus, que nessa noite o Senhor venha alcançar a alma, o espírito desse jovem e dessa jovem, Senhor. Batiza com o teu Espírito Santo, renova
Senhor meu Deus. E se for preciso nessa noite, cura a ferida na alma, Senhor. Aonde a medicina não pode ir, o Senhor pode ir pelo teu poder. Então agora, Senhor, manifesta o teu poder. Ó Deus, levanta Davi nessa noite. Levanta homens e mulheres, meu Pai, para fazer a diferença nesses últimos dias. Ó Deus, derrama, Senhor, uma gota da unção de Gileade sobre a cabeça de cada irmão e de cada irmã, que nós possamos, sem dúvida nenhuma, sair daqui tomado, enchido do teu Espírito Santo. E nessa noite, meu Deus, cerca essa igreja com brasa, com hora de fogo, e vai derramando o teu poder, porque nós cremos que o Senhor está entre nós, e o milagre será muito grande nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os assentos, glorificando e exaltando a Jesus. Aplaude a Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Queridos irmãos e meus distintos amigos que me ouvem, o texto que agora acabamos de ler, ele é um dos clássicos eternizados das páginas da Bíblia. O texto fala da maior expressão de confiança de um ser humano. O texto que lemos, os irmãos conhecem de cor e salteado. Isso vai me adiantar muito, porque eu quero resumir essa mensagem no melhor tempo possível para você compreender e entender o que Deus quer para comigo e para com a tua vida. O texto fala da separação de um jovem que neste terim, aqui no versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel, ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. Muitos pregadores falam que nesse terim ele tinha 17. Não, isso está sendo fragilizado pelo contexto histórico. Lendo, verbalizando, fazendo algumas exegese bíblica, eu cheguei a uma conclusão, que Davi, ele tinha 15 anos de idade, e nós sabemos que uma criança, um adolescente que tem essa idade, ainda está em processo de formação, tanto intelectual como físico. Agora, Deus, ele viu que o rei Saul, que tinha aproximadamente uns 30 anos de idade neste terim, ele começa a receber por si mesmo orgulho, o eu entra dentro do seu coração, ele começa a se desviar dos mandamentos do Senhor. Por isso Deus então rejeita o reinado do rei Saul. Nisso Deus olha do céu para a terra e vê um jovem, um adolescente de 15 anos de idade, que fazia a diferença no círculo familiar. A Bíblia nos diz que Davi, com 15 anos, ele era pastor de ovelha. Ele agora dominava o rebanho do seu pai, Jessé, o belemita. Todos conhecem a história. A Bíblia nos diz que Davi chama a atenção de Deus pelo teu coração. Todos os leitores da Bíblia, todos que conhecem a Bíblia, sabem muito bem que quem escolheu e chamou Saul para estar tomando posse do reinado foi o povo, não foi Deus. Deus, pela sua vontade permissiva, ele permite o povo separar, escolher um para que viesse reinar em Jerusalém. Pois bem, haja vista que então foi o homem que separou este cidadão chamado Saul. Por quê? Porque Saul era um jovem muito bonito, formoso, preparado para a guerra. Nisso atraiu os israelitas e chegaram a um denominador
Samuel: olha, Samuel, já estamos bem confiantes no rei que vai reinar sobre Israel. Então o profeta dissera para os israelitas: quem é? Está aqui Saul. Agora venha comigo na história. A Bíblia nos diz no capítulo 16 e o versículo 1, se você ler o contexto histórico, você vai ver que foi o próprio Deus que escolheu Davi para ser rei. Pronto, não foi o homem, mas sim foi Deus. Eu abro um parênteses e aplico na sua vida e na minha vida nessa noite. A diferença está quando eu e você somos separados por Deus. Quando uma pessoa é separada por Deus e não pelo homem, aonde essa pessoa passa, o milagre acontece. A pessoa que é ungida, a pessoa que é capacitada por Deus, é carimbada, é selada pelo selo da promessa. Deixa eu me ver. Quem tem convicção que é chamado, escolhido, capacitado por Deus nessa igreja, levanta suas mãos para o céu e dê glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Acordar os vizinhos nessa noite. Quando o homem, uma pessoa, é separada pelo homem, o negócio fica estreito. Haja visto a história de Saul. Ele se deu mal, porque ele se estribava nos seus conhecimentos, na sua força física, embora ele recebeu pela incumbência de ser um dos reis, que até os seus 20 anos de reinado foi uma revolução. Ele fez o que era reto diante do Senhor. Por isso Deus estava na frente do seu exército, dando a vitória para Saul. Agora prestai atenção. Quando o orgulho entrou, ele começou a se desviar. E o mais interessante na história e no texto que lemos no capítulo 16, me chama muito a atenção, que Davi aqui, ele foi separado por Deus, ungido por Deus, dentro da sua parentela, dentro da sua casa. Agora preste bem atenção para você entender como nosso Deus é lindo e maravilhoso. A Bíblia nos diz que foi no meio da sua família que Deus capacitou, foi no meio dos seus irmãos que outrora desprezava, não dava nada para Davi, tinha ele como um solitário, como um pastorzinho de ovelha. Mas lá no céu tinha um Deus todo-poderoso que olhava para Davi, não via ele apenas com 15 anos de idade, um jovem que não tinha um formato físico muito bem para chamar a atenção de alguém. Não, Deus olha lá do céu para aquele jovem de 15 anos e fala: ali está um grande homem, ali está um homem segundo o meu coração. Sabe por que Deus ele afirmou essa verdade, meu irmão? Porque com 15 anos de idade ele começava a compor músicas, hinos que tocavam o coração de Deus. E cá para nós, Deus ele é apaixonado por crente que adora em espírito e verdade. Você quer ver Deus ficar de pé no trono? Abra a sua boca e começa a salmodiar, começa a cantar louvores a Deus. Deus ele fica de pé no trono e derrama a sua glória, batiza, cura, salva e assim por diante. Com 15 anos de idade, Davi ele compõe a sua primeira canção no livro de Salmos de número 23. Aí ele fala uma canção, um salmo que nos chama a atenção, a confiança de um jovem de 15 anos de idade. Oh, que autoridade, que ousadia, meu Deus! Deus vai levantar jovem nessa igreja com a autoridade, com a ousadia de Davi. Agora prestai atenção e entra nessa história comigo e presta e siga o raciocínio desse jovem pregador. Imagine Davi com 15 anos de idade, já fez a sua tarefa. Às 18 horas da tarde ele pega a sua arpinha e começa a sentar debaixo de uma árvore e começa a dizer:
pega a harpinha debaixo de uma árvore, começa a cantar dizendo: só o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a canção é linda, conforme ele ia cantando, tocando a harpa, o louvor ia subindo como um foguete. E quando chegou no coração de Deus, Deus disse: ali está o jovem, um homem segundo o meu coração. Prestai atenção, meu irmão, e se for motivo de dar glória a Deus, a Bíblia nos diz, lá no livro de João, no capítulo 4, no versículo 27, que o meu Deus, o teu Deus, está à procura dos verdadeiros adoradores. Se tem adoradores de Jeová, levanta a mão para o céu e dê um glória a Deus bem alto. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, que tipo de adorador você é? Que tipo de adorador você é? Que tipo de adorador você é? Autoridade, meu irmão. Que tipo de adorador você é? Que tipo de adorador? Será que você é um Davi? Será que você é um Davi? Será que você é um Saul? Saul também louvava, sabia? Se você ler o contexto histórico de Saul, ele tinha os momentos de jubilar a Deus. Mas você não vê na história dele Deus dizendo: ali está o homem segundo o meu coração. Para eu e você atrair o coração, a confiança de Deus, temos que viver Deus, aleluia, no espírito de adorador. Não tem jeito, meu irmão, o negócio não há. Não adianta se maquiar, não adianta colocar a armadura de outro, vai adiantar. Deus, Ele é onisciente, Ele conhece o coração. E nessa noite eu tenho certeza que tem adoradores de Jeová aqui nessa noite. Voltando para o texto, a Bíblia nos diz que uma das ferramentas espirituais, um dos atributos de Davi, que fez ele ser uma revolução na sua época, foi o fato, em primeiro lugar, de ser adorador por excelência. Em segundo lugar, era por ser um homem de uma confiança tão imensa, a ponto de vencer um homem de 3,5 metros de altura. Se você prestar atenção no versículo 37 do capítulo 17 do livro de 1 Samuel, você vai ver ele dizendo assim para o rei Saul: o Senhor me livrou das mãos do leão e do urso. Olha a afirmação. Aleluia! Ele me livrará. Glória a Deus! O Senhor não entendeu, meu irmão? Ele me livrará desse filisteu. É confiante ou não é, meu irmão? Nesse pelinho aqui, ele tinha 17 anos de idade. Passou 2 anos, com 17 anos, ele rompe a barreira. E ele chega até o gigante Golias e diz: quem és tu, circunciso, para se levantar contra o exército do Deus vivo? E o que me chama a atenção é que ele afirma para o rei: ó rei, se não tem ninguém para se levantar contra este gigante, pode me colocar na frente da batalha, porque eu sirvo o Deus vivo. Ó rei, eu vou dizer para você um testemunho: o homem não viu, meu pai não viu, os meus irmãos não viram, rei. Somente
está te afrontando, meu irmão? Qual é o urso que está na sua frente? Cada um é individual, cada um passa pelo processo da vida. Talvez você está lutando com o urso da enfermidade. Talvez você está lutando com o leão da calúnia. Talvez você está lutando com o leão do desemprego. Talvez você está lutando com o Golias do esfriamento espiritual. Aleluia! Mas nessa noite, se você confiar em Deus, todos os Golias, leões e urso que estão se levantando contra a tua vida, vai ter que gritar em alto e bom som que Deus é na tua vida. E é interessante, meu irmão, verbalizando acerca desta palavra confiança, eu me emociono muito porque eu tenho aqui pelo menos mais 3 personagens bíblicos que de fato tinham essa ferramenta espiritual. Se fosse para mim dar um tema para essa mensagem, eu daria essa: confiança, a ferramenta de um vitorioso. Glória a Deus. Só o pastor Adão entendeu isso? Aleluia! Eu vou repetir para você dar um glória a Deus bem alto. Glória! Confiança, a ferramenta, Aleluia! a ferramenta de um vitorioso. Quem quer essa ferramenta? Levanta a mão. A Bíblia nos diz lá no livro de Êxodo, fugindo um pouco da história, resumindo para você entender a mensagem. A Bíblia nos diz no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 13, que Moisés agora recebe uma ordem de Deus dizendo: diga para o povo que marche, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornará a ver, ou tornará a ver. É interessante aqui, se você prestar atenção nesses versículos, você vai ver que Moisés, ele tinha confiança em Deus, a ponto de dar ouvido à voz de Deus, quando Deus disse assim: o que você tem nas mãos, Moisés? E ele disse: eu tenho um cajado. Então toca no mar, e o mar vai se abrir. É só para crente, irmão. Aleluia! Só Deus quebra a lei da gravidade. É só essa ferramenta espiritual que rompe o mundo espiritual. Alguns que estavam na retaguarda de Moisés questionavam, dizendo um para com o outro: esse cara está louco, ele tá pirudo, ele pirou. Um pedaço de madeira, ele está falando para nós que o mar vai se abrir, mas mal sabia aquele povo que ele confiava, ele acreditava no Deus impossível. A Bíblia nos diz que ele confiou e tocou no mar, e o mar teve que obedecer, meu irmão. Sabe o que eu aprendo? Que quando nós exercemos, usamos essa ferramenta espiritual, os demônios, os mares que estão na nossa frente, os problemas que nos cercam, tem que respeitar essa ferramenta espiritual. Eu não sei qual é o mar que está na tua frente, meu irmão, mas toca agora no mar, e o mar vai se abrir, e você vai cantar como Miriam cantou, dizendo: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Ele teve confiança. Faça uma retrospectiva. Como que está a tua confiança em Deus? Será que você está enquadrado pelo que o rei Davi dissera? Uns confiam em carros, outros em cavalos, e assim por diante. E ele afirma dizendo: mas nós
confiamos em Deus. Em quem você está confiando? Será que a tua confiança, jovem, está em Deus? Não acabe a mim dizer isso, acabe a você afirmar. A Bíblia nos diz que nós devemos confiar em Deus. O salmista, ele nos diz no livro de Salmos, de número 37, versículo 5, dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor. E o que mais que ele diz? Confia nele.